nome é Leonardo Castro, eu sou professor do IF Goiano, do Polo de Inovação, pesquisador junto ao Polo de Inovação, trabalhando no laboratório de fitopatologia e nematologia do IF Goiano Campus Rio Verde. Estou aqui junto ao pessoal do AgroResponde para comentar com vocês um pouco sobre o manejo biológico de fitonematóides. Então, qualquer dúvida, qualquer informação, sugestão, a gente fica disponível na página, né, do AgroResponde, assim como contato com o pessoal também responsável. Então, o manejo biológico de nematóides, a gente pode começar fazendo a pergunta se funciona. E sim, funciona, né? Só que a gente tem que entender que não é um método, uma ferramenta a curto prazo, né? Apliquei hoje, já vai manejar e controlar o nematóide parasita agora e minha cultura vai desenvolver. A gente tem que entender que o manejo biológico ele é de médio a longo prazo, né? Principalmente pela questão de eu sempre povoar o solo com esses organismos predadores, parasitas de micro-organismos fitopatogênicos, e eu tenho que manter uma condição favorável para o desenvolvimento desses micro-organismos. Para nematóides a gente tem uma situação até certo ponto interessante, porque como são habitantes de solo, alguns têm estruturas de sobrevivência, no caso do cisto, do nematóide do cisto da soja, e alguns organismos predadores conseguem parasitar esses ovos. E outros nematóides livres no solo também são atacados por esses micro-organismos predadores, ou seja, tem o alimento para esse micro-organismo predador, mas a questão é eu manter esse micro-organismo predador viável para atacar esse nematóide e com isso eu não ter prejuízo para a minha cultura que foi atacada por esse nematóide. O que a gente tem disponível hoje, especificamente para fitonematóides, que estamos falando aqui? Fungos e bactérias. Então, a gente tem um principal desafio na questão da utilização de fungos como uma ferramenta de manejo biológico para nematóide, que é a massificação, a replicação, vamos falar assim, né, em condição de laboratório para tornar um produto a ser aplicado em campo, tanto em laboratório quanto na própria empresa ou mesmo no tanque, na área que o produtor ou quem está manejando, né, esse nematóide vai fazer. E aí está o principal problema. Pegando o exemplo do tricoderma mais utilizado, é um fungo até em condição controlada fácil de se multiplicar, mas que no ambiente ele tem uma certa dificuldade, principalmente com a contaminação. Ele pode sofrer um pouco. Os outros fungos, né, o Atrobotris, o próprio Pastelomices, eles são bastante utilizados também nessas condições mais controladas, condições de microparcela, mas a gente não tem um uso tão difundido, né, disseminado por conta do modo de atuação. Eles têm uma especificidade ou ora para o ovo do nematóide ou ora para o indivíduo adulto. É uma diferença do tricoderma, por exemplo, que ele consegue parasitar até certo ponto os ovos do nematóide e o indivíduo adulto. Específico ainda, né, para o nematóide cisto, o próprio cisto a gente tem uma indisponibilidade, vamos falar assim, de organismos que vão parasitar, predar esse cisto, né? Então é outro desafio para esse nematóide com essa estrutura de sobrevivência. Mas falando dos principais, né, o Heterodera, o meloidógeno, tricoderma, Atrobotris, Pastelomices, né, a gente tem alguma utilização. Isso para fungo. Bactéria, basicamente é o Bacillus, né, ele já tem essa facilidade também da multiplicação em laboratório, da utilização, já se tem vários produtos registrados e recomendados, inclusive pelas multinacionais, né, que trabalham aí com agroquímicos. São produtos mais fáceis de manejar, até por conta da tecnologia de aplicação, que é bem semelhante, por exemplo, à questão das rizobactérias para a questão de nódulo, né, nas raízes das leguminosas, no caso da soja, mais utilizado. Então a tecnologia de aplicação para o caso das bactérias é bem semelhante a essa questão das rizobactérias. Para os dois, tanto o fungo quanto as bactérias, na questão de tecnologia de aplicação, o biológico é feito em sulco de plantio, né? A gente não tem relato, nem mesmo a recomendação do biológico como um curativo, né? Eu já tenho nematóide na área, eu vou pulverizar no solo esse produto. Teria até uma certa eficácia, né? Uma possibilidade de manutenção, mas não é o recomendado, não é utilizado, principalmente pelas tecnologias de aplicação disponível. O biológico ele é feito no sulco de plantio, né? Logo, né? Na semeadura da nossa cultura,
e, de novo, oferecendo condições para esse biológico desenvolver na área para ele exercer sua função predadora sobre os nematóides fitoparasitas, né? E aí a gente vai ter alguma eficiência, né? Uma manutenção desse produto, como a gente falou. O objetivo do manejo biológico é você tornar o solo supressivo, oferecendo condições para esses micro-organismos desenvolverem e com isso eles vão parasitar o organismo do nosso interesse, né? No caso, os nematóides fitoparasitas, que a gente já tem bastante relato, né? O que temos de desafios, né, avanços no biológico? A busca de novos organismos, né, para não ficar somente nesses 5, né, que a gente comenta aqui entre fungo e bactéria, até levantando, né, o que temos feito aqui em Rio Verde, a coleção de micro-organismos para avaliar a potencialidade como um antagonista biológico de fitonematóides, né? Então isso já tem sido levantado a partir de isolamento, identificação de outros gêneros de fungos e algumas bactérias que possam ser incluídas, né, num programa de manejo integrado de nematóides. Só que a partir disso a gente tem a questão da multiplicação, né? Então os desafios que eu coloco é essa identificação, a multiplicação em condição de laboratório para levar isso para uma condição de campo, tanto no tanque quanto mesmo a própria aplicação, seria o principal desafio, né, que a gente tem aí. Mas aliado a isso, a gente tem uma perspectiva bastante favorável com o envolvimento das grandes empresas de defensivos agrícolas sobre o manejo biológico também. A gente vê essas empresas voltando agora estudos, voltando recursos, voltando testes, né, e validações para o manejo biológico. Isso traz bastante incentivo, né, vamos dizer assim, para o desenvolvimento desses novos produtos e também para a comercialização. Então a gente, a curto prazo, pode ter aí no mercado bastante produto com essa leva de micro-organismos de várias empresas, né, de várias marcas, vamos colocar assim, de fácil acesso para o produtor, que pode influenciar no aspecto positivo em relação à diminuição desse custo também, né? Então, sobre o biológico, a gente tem essas conversas, né, com vocês. De novo, deixamos à disposição toda a estrutura do Laboratório de Fitopatologia e Nematologia do IF Goiano Campus Rio Verde, à disposição também no AgroResponde para qualquer dúvida, qualquer informação a mais. E meu contato, se precisar também, tem as meninas do AgroResponde que estão disponíveis também. Agradeço o convite do pessoal do AgroResponde e me coloco à disposição para demais dúvidas ou informações.